Que quadrinho clássico você recomendaria para um leitor iniciante? E nem precisa meter o migué dizendo assim, ah, mas o que é um quadrinho clássico? Sabe? Isso é papo para outro dia. Então pode seguir o seu coração mesmo. Pensou? Tá, agora deixa eu te perguntar o seguinte. Esse quadrinho que você pensou, você levou em consideração só o seu gosto pessoal? Ou você realmente pensou em alguma história que fosse acessível para um leitor iniciante? Eu particularmente acredito que um grande erro que um leitor iniciante pode cometer é ir se baseando em listas ou guias de histórias clássicas, porque geralmente, e eu aprendi isso na prática, é que geralmente histórias clássicas não são sinônimos de boas. Então é isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje então vou falar sobre o problema dos quadrinhos clássicos. Então provavelmente eu vou falar muitas coisas polêmicas, muitas mesmo, o que talvez vai acabar incomodando algumas pessoas. Principalmente os leitores mais conservadores. Só que, sinceramente, eu não tô nem aí. O que eu espero de verdade mesmo é acabar gerando umas reflexões positivas em vocês, felizardos que estão me assistindo. Então, independente de você concordar ou discordar de mim, eu peço que você assista o vídeo até o final, reflita sobre tudo que eu vou falar e, enfim, comente nos comentários a sua opinião. A gente pode muito bem acabar concordando ou discordando. Eu não quero invalidar o comentário de ninguém, assim como eu espero que ninguém invalide o meu. O objetivo mesmo então é fomentar essa grande reflexão, que pelo meu ponto de vista e experiência pessoal, as pessoas acabam não discutindo esse tipo de coisa que eu tô querendo abordar nesse vídeo aqui. O que, particularmente, de novo, do meu ponto de vista, é uma coisa muito importante, principalmente, como eu já tentei introduzir no começo do vídeo, para leitores iniciantes, porque às vezes as pessoas vão nessa onda de clássicos achando que é tudo às mil maravilhas e é tudo muito bom, mas você pode acabar caindo numa roubada, que nem foi o meu caso, que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Mas vamos lá então, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, precisamente, é sobre os quadrinhos Dan Brand e Outros Clássicos, da Pipoca e Nanquim, e o quadrinho Nova York, do Will Eisner. Mas antes da gente falar sobre os quadrinhos em si, eu vou pedir então, mais um outro pedido, tá? Eu vou pedir que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. E também convidar vocês a curtirem a página do Fandom Prime no Instagram. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo, mas nada muito profundo, tá? Porque a profundidade eu deixo para os meus comentários aqui em vídeos pro canal do YouTube. Então, a proposta lá do Instagram é fazer um lance mais instagramável mesmo. Então, se é uma proposta que te atrai, se você quer fortalecer aqui o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite. Antes de falar sobre os quadrinhos em si, eu queria estabelecer aqui para vocês o que é e quais são as diferenças entre algo datado e algo que envelheceu mal. Porque todo esse vídeo aqui vai ser baseado nesses dois conceitos. E como são duas ideias muito próximas, né, muito parecidas, eu não quero que vocês se confundam, ou pior de tudo, quero que vocês achem que eu me confundi. Então, bom, eu não sei se eu tô certo, mas, quer dizer, até onde eu sei, eu tô certo, mas eu não tô colocando aqui que eu sou o dono da verdade. Então, para referência futura, para referência desse vídeo aqui, a gente vai seguir para essa ideia que eu vou colocar agora. Mas caso você não concorde com ela, você tem que elaborar esse seu conceito nos comentários antes de emitir a sua opinião final, pra gente ficar 100% alinhado, beleza? Então eu tô assumindo a partir de agora que todos os comentários aqui que não dizem o contrário concordam comigo no que diz respeito a esses conceitos que eu vou falar agora. Começando então com algo datado, que é simplesmente uma parada que foi feita e tem os moldes de uma época específica. E essa época destoa bastante da nossa realidade atual. Isso não quer dizer necessariamente que essa seja uma parada ruim ou de baixa qualidade, mas sim que a gente pode acabar apreciando ela pelo seu valor histórico, ou simplesmente valorar e qualificar essa coisa a partir do seu contexto. Como por exemplo, a gente tem o filme Gatinhas e Gatões, que retrata a vida e os causos de adolescentes dos anos 80, o que destoa bastante da realidade atual dos adolescentes. E também a gente tem toda a polêmica do filme E o Vento Levou, que tem muitas ideias erradas, só que você precisa não só levar em conta o contexto que ele foi feito, mas o contexto que ele quer retratar, que no caso então é a Guerra Civil Americana. Mas acho que E o Vento Levou acaba sendo um exemplo
muito caótico, porque ele tem toda uma discussão por si só. Mas pra gente não dar uma volta maior que a perna, vamos ficar só com o exemplo do Gatinhas e Gatões, que apesar de retratar a vida dos anos 80, não deixa de ser um filme bom por isso. Quer dizer, do meu ponto de vista pelo menos, tá? Porque continua sendo bom, mas enfim, tá datado, porque a realidade é diferente da atual. Já algo que envelheceu mal, pode até ter sido uma parada que fez sucesso no passado, mas ou simplesmente saiu de moda, ou acabou se tornando uma coisa super ofensiva, seja pelas mudanças sociais ou o que quer que seja. Nisso então, uma parada que envelheceu mal já não tem mais nenhum valor residual. Talvez um certo grau de valor histórico pra gente saber como as pessoas eram terríveis antigamente, ou como a sociedade acabava normalizando certos absurdos. Daí dá pra dizer sim que os costumes, aquilo que é retratado no filme E o Vento Levou, sim envelheceu mal. Só que o filme E o Vento Levou como obra de arte, eu particularmente não acho que envelheceu mal. Mas daí, como eu disse então, é uma discussão muito maior. Daí, como um exemplo de filme que envelheceu mal, dá pra citar O Amor é Cego, de 2001, que tem uma ideia, uma premissa muito idiota. Eu não sei se isso era normal na época que saiu, mas sei lá, hoje em dia todo mundo pode concordar que era uma premissa muito idiota. Então é isso, acho que dá pra dizer então que algo datado tem o seu valor histórico e até um grau de qualidade dado o seu contexto, e algo que envelheceu mal é simplesmente uma parada que, se teve algum dia algum valor, perdeu totalmente. Beleza, então vamos finalmente ao que interessa, começando com Dan Brand e outros clássicos. Essa aqui é uma publicação do Pipoque Nanquim, que saiu em março de 2021. Tem 220 páginas, é capa dura, tá? E o preço original era R$ 79,90. E já vamos começar então falando que esse aqui é o clássico que eu acho que envelheceu mal. E como envelheceu mal, puta que pariu, que negócio ruim, mas vamos por partes então. Primeiro que fica difícil, né, não falar sobre o que é um clássico, só que eu não quero falar sobre isso agora, só vamos comentar então que quando eu fui pesquisar sobre esse quadrinho aqui, eu vi muitos comentários falando assim, obra indispensável, o grande clássico, genial do Frank Frazetta, ou você não pode perder isso aqui, ou essas coisas do tipo, essas frases genéricas, sabe? Só que eu, sinceramente, não conheço nada do Frank Frazetta. Só sei que ele é um grande ilustrador que fez capas de livros, quadrinhos, filmes, CDs, LPs e coisas do tipo. Inclusive, foi ele que concebeu o visual do Conan que a gente conhece hoje em dia. Só que quando eu vi essas capas dele, assim, pela internet ou situações aleatórias, eu nunca vi nada demais. Quer dizer, não nada demais, porque eu só pensava assim, já vi umas tantas quantas outras fodas. Então eu simplesmente pensava assim, tá, mas cadê a genialidade? Por que esse cara é o mestre? Mas calma aí, tá? Você não precisa me atacar agora ressaltando a minha ignorância, porque eu sim assumo a minha própria ignorância. Mas poxa, é que nem quando eu não gostava dos Beatles, eu não gostava porque eu não conhecia. Então eu sempre escutei que só não gosta de Beatles quem nunca escutou. Mas eu pensava assim, tá, mas será que é mesmo? Daí eu escutei e realmente comprovei essa teoria. Então, nesse sentido, não adianta você me falar agora, você só não acha que o cara é foda porque você não conhece o trabalho dele. Porque, então, eu peguei o trabalho dele aqui em mãos, li uma história completa dele e porra, não achei o cara simplesmente nada demais. Os desenhos que a gente tem aqui em Dan Brand e outras histórias, pra mim são muito genéricos, são parecidos com qualquer coisa produzido nessa mesma época aqui, que saía essas histórias aqui. Eu até particularmente arriscaria dizer que esses desenhos aqui são inferiores a outros produzidos nessa mesma época aqui. O que eu tô querendo dizer é que se, por exemplo, eu pegasse uma tira dessa mesma época aqui, desse mesmo estilo de história de faroeste, de um artista que eu sei lá quem que é, e comparar com uma história do grande Frank Frazetta, eu não vou levantar a bola só porque o negócio é do Frank Frazetta, porque que nem eu tô falando assim, que nem eu tô falando aqui, eu achei esse negócio aqui bem ruim. E a pior parte pra mim mesmo é essa edição aqui como um todo, que do meu ponto de vista, a qualidade dessa história aqui não merece esse luxo todo que ela recebeu. Por exemplo, aqui a gente tem umas páginas que tem uma qualidade muito boa, ok, só que aí você vira a página, aí parece que a resolução baixou, e tem outras que tem a arte tá meio cagada, meio borrada, e tem outras também que tem as cores, que, nossa, o grande problema pra mim desse quadrinho aqui são as cores. Que tem páginas que as cores estão ok, tem outras que só não fazem sentido, que, por exemplo, numa página a camiseta do cara tá amarela. Aí, na página seguinte, assim, de questão de virar daqui pra cá, a camiseta do cara já trocou de cor, ainda na mesma história, sabe? Fora, claro, quando tem uns borrões aleatórios, por exemplo, tem umas artes aqui, umas páginas, que tem, por exemplo, uma árvore com uns
pingos assim, azul escuro, uns negócios bem aleatórios mesmo que não fazem sentido. A minha impressão particular é que simplesmente pegaram os quadrinhos antigos dessas histórias aqui que ainda estavam inteiras, escanearam e botaram para imprimir, né, para fazer a edição. O que quebrou muito a minha expectativa, porque antes de ler essa história aqui, eu tinha lido esse excelente Tarzan aqui, que também é do Pipoca e Nanquim. E cara, nossa, o que me frustra mais é porque eu vi a história de como foi concebida essa edição aqui do Pipoca e Nanquim, né? Que diz que os caras foram atrás de quadrinhos que ainda estavam inteiros, né? Porque não existiam arquivos dessas histórias aqui. Daí eles acharam alguém que tinha uma publicação da época, escanearam, só que tiveram que restaurar toda a arte e também as cores. Eles não recoloriram, eles só restauraram as cores, usaram as mesmas referências da época. Diferente do que, por exemplo, a Marvel e a DC estão fazendo hoje em dia, que nem eles recoloriram o Monstro do Pântano do Alan Moore e também recoloriram o Thor do Walter Simonson. E eu particularmente não gosto de nenhuma recolorização, porque eu acho que você perde muito do valor histórico da obra, porque você tem que deixar o negócio com as cores que a arte foi concebida naquela época. Você pegar e aplicar cores e jogos de sombra moderno para uma arte daquela época, fica um negócio meio que anacrônico, destoa bastante. E acho que você perde muito da qualidade da arte em si fazendo esse tipo de coisa. Por isso que o que fizeram aqui nessa história do Tarzan, pra mim é um trabalho primoroso, fantástico mesmo. E essa edição aqui do Tarzan, então, merece todo o luxo que ela recebeu. É um quadrinho maior, né, que o formato americano. Tem sobrecapa, deixa eu mostrar aqui, ó. Pô, tem essa sobrecapa aqui, ó. Pô, tem verniz, tem coisa, relevo, tem... Nossa, tem toda a frescura de uma edição de luxo esse quadrinho aqui merece. Então, puta que pariu. Mas, enfim, para vocês me verem rasgando mais elogios para essa edição do Tarzan aqui, futuramente eu vou fazer um vídeo específico sobre ela. A questão, então, é quando você sai de um supra-sumo assim e chega num negócio desse aqui, é uma queda terrível, um super de um downgrade. Por isso que eu disse que esse quadrinho aqui acabou recebendo mais luxo do que merecia. Se eu tivesse lido essa história aqui numa edição tipo essa graphic aqui da Abril, eu teria achado menos terrível. Porque como é um negócio mais antigo, né, o papel já envelheceu e tudo mais, eu achei até, tipo, é porque, por causa disso, né. Só que o negócio aqui super luxuoso, com um papel super bom, que é esse crochê aqui, grosso, sabe, não faz sentido, não faz o menor sentido pra mim. Mas beleza, antes fosse minha grande reclamação sobre esse quadrinho aqui, fosse a sua arte, a qualidade gráfica ou qualquer coisa do tipo. Não, o grande problema desse quadrinho aqui é a porcaria da história dele. Porque o que a gente tem aqui então em Dan Brown e outros clássicos? 90% desse encadernado aqui então são histórias do Dan Brown, que geralmente são histórias de tipo umas 5 páginas mais ou menos. Então são várias histórias curtas do Dan Brown. E também algumas histórias curtas ou outros enxertos de uma coisinha de uma página só. E o lance então desse tal de Dan Brown aqui é que ele era um aristocrata, né, um cara rico da burguesia dos Estados Unidos, isso pré-guerra civil, pré-independência, né, que um dia um cara mata a namorada dele, noiva, né, que ia ser a esposa dele, aí quando ele vai atrás de vingança, ele acaba se perdendo no mato e uns índios acolhem ele, tratam ele e ensinam tudo que eles sabem pra esse maluco. Daí o chefe dessa tribo indígena, que foi quem acolheu ele, vai falar assim: poxa, Dan Brown, agora você já aprendeu tanto com a gente, por que você não desiste dessa sua vingança? E o famigerado Dan Brown então fica assim: não, se eu jurei, eu vou cumprir a minha promessa de vingança, poucas ideias. Só que aí então o cara que ele tava caçando, que matou a noiva dele, vai lá e mata esse chefe indígena. E aí ele vai lá e fala assim: não, mas é agora mesmo que eu vou cumprir essa vingança. Então quando ele enfim conclui a sua vingança, ele sai vagando pelos Estados Unidos, vivendo novas aventuras, junto com o filho daquele chefe indígena. Então tá, o primeiro grande problema dessa história toda é a questão do herói branco, porque a gente sempre vai ter então aqui o Dan Brown salvando os índios, como se eles não pudessem se salvar sozinhos. E tá, também não é como se a gente também nunca tivesse visto essa história, né? Como por exemplo, a gente tem o Tex, que foi acolhido por indígenas, o Mágico Vento, que também é da Bonelli, e uma certa outra porrada de histórias desse mesmo naipe aqui. Só que pelo menos todas essas outras histórias são bem escritas, diferente dessa porcaria aqui, que pra piorar toda essa situação de herói branco, a gente sempre vai ter aqui conflitos entre brancos, né, o exército dos Estados Unidos, ou os ingleses, dependendo da época da história aqui, porque essa história aqui é não linear, tá? Então tem histórias que se passam antes da Guerra Civil, antes da independência dos Estados Unidos, e histórias que se passam depois. Só que
sempre vai ter uma questão de brancos contra os índios. E o pior de tudo disso é que o Dan Brand, independente da situação, ele sempre vai ficar do lado dos brancos, do pessoal dos Estados Unidos, dos ingleses, enfim. Como, por exemplo, tem uma história aqui que um cara vai fazer uma sacanagem pra cima dos índios e os índios vão atrás de vingança. E o Dan Brand, em todas as histórias aqui, ele sempre vai mediar, vai tentar suplicar por paz entre índios e brancos. Só que o que quase sempre vai acabar ocorrendo é que a paz não vai rolar. Daí quando a paz não rola, o que o Dan Brand faz? Ele fica do lado dos brancos para poder acabar com os índios, e ele acaba mesmo, ele mata todos os indígenas. Ele mata os caras e matando eles, então, agora tá feita a paz. E puta que pariu, que negócio absurdo, meu. Envelheceu muito mal. Espero que agora vocês acreditem em mim quando eu digo isso, porque isso envelheceu muito mal. E não sei se... Acho que não só isso, né? Isso aqui já deve ter sido concebido numa ideia muito errada. Porque não só bastasse essa questão dos índios, o que muito tem aqui nesse encadernado é puxação de saco para os Estados Unidos. Então qualquer coisinha aqui, qualquer moral, principalmente as histórias curtas, histórias de uma página ou duas ou o que for, sempre é um lance puxando o patriotismo para os Estados Unidos. E porra, eu sou brasileiro, eu quero que os Estados Unidos... Sabe, eu não tô nem aí, cara. Se isso aqui fossem histórias brasileiras que se passassem no Brasil, feita por artistas brasileiros, mesmo que nessa mesma época aqui, mesmo com essas ideias aqui absurdas, eu ainda ia tentar levar em conta o contexto para dar uma moralzinha, apesar de serem absurdas, né? Só que a gente não pode apagar tragédias, tá? A gente tem que saber que coisas erradas foram feitas no passado pra gente não repetir no futuro. Então, eu ia tentar levar em consideração isso pra, sabe, fazer uma média e tal, só que pô, isso aqui é dos Estados Unidos, uma puxação de saco super forçada. Então, eu não quero saber disso aqui, não tem nada a ver comigo. Que negócio terrível, velho. Se você ainda tá aqui nesse vídeo, mesmo depois de me ver pistolando pra cima de um quadrinho por alguns minutos, eu super te agradeço. Sei que agora deve ser pedir demais, mas não custa nada pedir um like aqui, né? E se você ainda não é inscrito, né, se inscrever no canal, porque não é sempre que eu pistolo assim, tá? Ou, quer dizer, geralmente não, mas enfim, vamos partir pro próximo quadrinho agora, que é Nova York, a vida na cidade grande. Essa aqui é uma publicação da Companhia das Letras, que originalmente saiu em maio de 2009. Tem 440 páginas e é capa cartão, tá? E a minha originalmente saiu em maio de 2009. Só que a minha edição aqui, por exemplo, é a décima reimpressão que saiu em 2018. Então, hoje em dia, eu não sei quanto que era o preço de capa naquela época, na primeira vez que saiu em 2009. Só que hoje em dia tá uns R$90. A minha edição eu paguei acho que uns 40, sei lá. Então, isso aqui não é lá muito difícil de você encontrar. Essa edição aqui da Companhia das Letras, tá? Que reúne, então, trabalhos do Will Eisner. Reúne aqui Nova York, a grande cidade, o edifício, Caderno de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. São então essas 4 graphic novels do Will Eisner que são reunidas nesse bitolão aqui de 440 páginas. E assim, eu particularmente comprei esse quadrinho aqui porque eu sempre quis ler alguma coisa do Will Eisner. A gente sempre ouve falar do grande Will Eisner, o criador do Spirit, o cara que leva o nome do Oscar dos quadrinhos dos Estados Unidos, né, o prêmio Eisner. Então, como sempre dizem que ele é praticamente um dos maiores quadrinistas que existiu na face da Terra, eu sempre tive vontade de ler alguma coisa dele para tirar a prova real disso. Durante a pandemia, eu cheguei a comprar a edição O Edifício, que saiu pela editora Abril. Essa edição da Abril, então, só tem essa graphic novel separada. Só que eu comprei lá em São Paulo durante as minhas férias, então eu não consegui ler ela antes de voltar para Santa Maria. Isso antes de fazer o canal aqui, tá? Por isso que nunca apareceu num vídeo de aquisições. E justamente por já ter essa edição, que eu fiquei meio ressabiado de comprar essa aqui. Porque se eu comprasse essa aqui, eu ia acabar tendo uma história repetida. Uma história que eu já tinha, só que não tinha lido ainda. Então, se eu comprasse essa aqui, lesse e não gostasse, ia ser uma puta sacanagem, porque eu ia ter 2 vezes uma história que eu não gostei. Mas eu acabei superando esse meu receio, porque eu queria muito ler essa história aqui em Nova York, que dá o título aqui pro encadernado, né? Porque eu ouvi falar que Will Eisner era um grande apaixonado por Nova York, toda essa vida na cidade grande e tudo mais. E vi por muitas vezes dizerem que ele tinha um olhar único das coisas e conseguia retratar muito bem isso em quadrinhos. Então, eu queria muito ler essa história
história aqui, porque na minha cabeça eu ia fazer um paralelo entre a visão do Will Eisner sobre Nova York com a visão que eu tenho de São Paulo, porque eu cresci em São Paulo, né, na cidade grande. Então são duas grandes cidades e eu achei que ia rolar uma certa identificação ali. O ponto então é que infelizmente eu acabei não me identificando com esse quadrinho aqui e nem me envolvendo na visão do Will Eisner sobre a cidade dele. Não porque Nova York e São Paulo são duas cidades e realidades totalmente diferentes, mas porque eu acabei achando esse quadrinho aqui muito datado. Assim, a arte do Eisner não tenho do que reclamar, é fantástica mesmo e faz jus à fama dele. Só que o que a gente tem aqui na primeira parte desse encadernado aqui, Nova York, a grande cidade, são só histórias curtas que pra mim pareciam tiras de jornais, sabe? Suplementos em quadrinhos de jornais. E as situações que ele retrata aqui, pra mim, são muito datadas. São um negócio muito específicos de uma época específica. Então, além de destoar bastante pra mim, acontece que essas histórias aqui eu enxerguei pelo menos como se fossem anedotas de jornais, sabe? Que pessoas vão ler enquanto vão indo pro trabalho. Só que, poxa, você se envolver com esse tipo de história, que você vai ler ali de bobeirinha, tipo uma charge, uma coisa do tipo, é outra realidade pra você curtir isso efetivamente. Talvez, muito provavelmente, ainda existam muitas pessoas que curtam esse tipo de história, que curtam ler esse tipo de charge, anedotas ou coisas nessa pegada, sabe? Só que eu não sou uma pessoa dessas. Então, isso aqui pra mim soa muito datado. Não só sobre as situações em si, mas também sobre esse lance que eu acabei de comentar, né? De que a pegada certa era você ler no jornal enquanto vai pro trabalho, sabe? É uma outra realidade, é um outro público mesmo. Então, um terço desse encadernado, ó, tipo, isso aqui, ó, eu fui cansado ali, não via a hora de acabar, porque eu realmente não peguei a vibe. Já as outras histórias, as outras três, quer dizer, a do meio, o Caderno de Tipos Urbanos, que é a terceira que tem aqui em ordem, eu já não curti tanto assim, só que pra mim foi melhor do que as histórias curtas de Nova York, que é a primeira. Só que O Edifício e Pessoas Invisíveis, puta que pariu, que histórias fantásticas, muito boas mesmo. No fim das contas, todas as histórias desse encadernado aqui são datadas, tá? Só que pra essas duas que eu falei, O Edifício e Pessoas Invisíveis, você consegue ver o valor histórico dela, assim, o valor dela como história por si só. Porque acho que o grande problema que já é um problema particular mesmo, tá? Com histórias curtas. Às vezes histórias curtas pra mim não pegam tanto, acho que são muito corridas, são mal trabalhadas. Por isso que eu prefiro histórias mais longas, nem que seja tipo umas 20 páginas ali. Eu prefiro que o cara trabalhe muito bem a sua história, a pessoa tem que desenvolver alguma coisa ali. E é justamente isso que a gente tem aqui nas histórias que eu gostei. São histórias mais trabalhadas, de mais páginas, mais desenvolvidas e tudo mais. Na história do edifício, por exemplo, a gente tem como que esse prédio acaba se relacionando com as pessoas da cidade. Então a gente vai ver a história de 4 pessoas e como que essas pessoas se relacionam com esse prédio. E no fim das contas tá tudo ligado, né? Porque, bom, é o mesmo prédio, né? Claro, isso é só uma descrição superficial da história, tá? Porque ela é muito mais profunda que isso, ela tem muito mais paixão. A gente tem romance, traição, brigas, conflitos, enfim, tem tudo de bom nessa história aqui. Ela é muito mais profunda mesmo, é uma coisa muito excelente. Então, pra mim, Cisco tá comprovada a genialidade do Will Eisner. E mesmo num terço de encadernado que eu não gostei, eu apreciei bastante a arte. Mas quando a história te pega, ela te pega de jeito. Infelizmente pra mim, Dan Brand e Outras Histórias foi uma grande decepção. A minha nota pra esse encadernado aqui é 1,5. E é 1 porque as historinhas curtas do final, histórias que tem mais de uma página, né? Às vezes tem umas 3, 4 páginas, são legaisinhas, eu curti. E a meia estrela a mais é porque eu paguei baratinho. Porque se eu tivesse pagado caro nessa porra aqui, meu irmão, eu tinha ficado... Nossa, vocês iam me ver pistolando muito mais aqui nesse vídeo. Mas, então, pra mim, 1,5. Se não, 1,5. Cara, eu não consigo imaginar alguma pessoa pra quem eu recomendaria isso aqui. Porque mesmo essas histórias curtinhas que eu achei legais, são totalmente esquecíveis. Eu nem lembro mais do que elas se tratam, eu só lembro que eu achei elas legaisinhas. Mas um lance que eu poderia, tipo, sabe quando você vê alguma tirinha no seu Facebook, na internet? Você vê e acha legalzinha, só que daqui umas horas você já esqueceu. Pronto, é isso aqui, ó, esqueci. Eu lembro que são legaisinhas, só que não lembro mais nada delas. Então eu acho que o único tipo de pessoa pra quem dá pra recomendar essa história aqui são fãs fanáticos do Frank Frazetta, que acham o cara simplesmente genial e não dispensariam qualquer material do cara.
Porque o único tipo de pessoa que eu vejo sendo atraída para esse tipo de história aqui são os americanos, porque pelo que eu sei, eles são muito patriotas. Então, qualquer coisa que exalte e puxe saco para os Estados Unidos, eles gostam. Então, para mim, faz sentido que eles gostem disso aqui. Agora, não consigo imaginar um brasileiro gostando dessa porcaria aqui. E aquela questão da arte que eu já reclamei bastante aqui no vídeo, também é muito mediana. Porque, por exemplo, eu tenho essa história aqui, ó. Príncipe Valente, do Hal Foster. Essa história aqui tem um desenho fenomenal, cara. É bárbaro de bom, é ofensivo de bom os desenhos aqui. Só que aí você vai pensar, poxa, mas Hal Foster é um gênio, é uma referência desde sempre para todos os desenhistas. Inclusive, tem aqui na bibliografia, no texto inicial aqui desse encadernado, diz que o próprio Frank Frazetta se inspirava bastante no Hal Foster. Só que, bom, se for para recomendar um clássico mesmo, eu vou recomendar um clássico que tem uma história muito boa e desenvolvida e que não ofende ninguém, porque, puta que pariu, isso aqui ofende 300 tipos de pessoas, ofende a boa vontade de uma história muito bem escrita. Já a minha nota para Nova York é 4. Assim, a nota do encadernado como um todo, porque se eu fosse classificar cada graphic novel individualmente, acho que eu faria assim, Nova York e a grande cidade seria 3, o edifício 5, caderno de tipos urbanos 4,5, Pessoas Invisíveis 5 também. Então, se você tiver a oportunidade de pegar alguma dessas histórias aqui sozinha, que nem eu citei que eu tenho o Edifício da Editora Abril, se você tiver a oportunidade de pegar essa história, eu super recomendo que você invista. Porque, como eu disse, essas histórias são mais desenvolvidas e bem trabalhadas, só que, além disso, elas também são muito reflexivas. Então, por exemplo, nas histórias de Pessoas Invisíveis, eu pensei bastante sobre a minha própria vida. E eu, particularmente, acho que esse é o tipo de coisa que muda as nossas vidas, né? O tipo de arte que faz a gente repensar, que faz o nosso senso crítico mudar, né? O que pra mim é um grande ponto positivo. Então, mesmo que todas essas histórias aqui sejam datadas, você consegue tirar um bom proveito delas e elas, no final das contas, mesmo sendo datadas, vão ter o seu valor, porque realmente são fora da curva, são muito boas mesmo. Talvez, quer dizer, muito provavelmente, você tenha um gosto diferente do meu. E essas histórias aqui que eu não gostei, você pode ter gostado, ou caso não tenha lido ainda e ficou interessado de ir atrás desse encadernado aqui ou da história individualmente, possa vir a gostar. E não tem problema nenhum quanto a isso. Eu particularmente acredito que é sempre bom a gente expor e ouvir ideias diferentes para tentar melhorar como seres humanos. E como eu disse então, as histórias finais desse encadernado aqui me proporcionaram reflexões muito positivas. Então eu acredito que se todas as histórias que o Will Eisner fez forem reflexivas, profundas ou nesse naipe aqui, eu acredito que elas são super recomendáveis. Então se você tiver a oportunidade, eu recomendo. O importante mesmo que eu quero que vocês tirem desse vídeo aqui é que não vão atrás de clássicos só porque as pessoas dizem que são muito bons, ou que são essenciais, obrigatórios, ou essas besteiras de sempre. O que eu recomendo de coração e por experiência é que vocês pesquisem mesmo do que se tratam cada uma dessas histórias que te recomendo. Veja se ela dialoga e está alinhada com seus gostos, porque se tiver fora de sintonia, pode passar fora que você não está perdendo nada. Acho que a vida é curta demais para você investir o seu tempo e dinheiro numa história que você acha uma porcaria só porque as pessoas disseram que é boa. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e que de alguma forma ele tenha sido útil para vocês. E obrigado por ter assistido até aqui. Eu nunca peço isso, mas se vocês acharem válido, compartilhem esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis para elas não caírem na armadilha dos clássicos. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou desses quadrinhos aqui, se já leu eles, se ficou interessado, né, sei lá, ou o que achou do que eu falei. Também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade mesmo que esse momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!